Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos nesse vídeo critérios de divisibilidade e divisores de um número e a quantidade de divisores de um número. Esse é um oferecimento do nosso curso Geraldo Ventura e Equipe, cursos e aula particular, Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Critério de divisibilidade são as regras que utilizamos no sistema de numeração decimal quando queremos saber se um número é divisível por outro, sem a necessidade de você efetuar a divisão. Então, por exemplo, é dado o número aí 300. Quero saber se ele é divisível por 2, se ele é divisível por 3, por 5, por 7, por aí vai. Então, são as regras, né, para que você consiga fazer isso mentalmente. Um número é divisível por 2 quando ele for par. O número é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Né? Então, essa é a primeira regra, divisão por 2. Exemplo, 36 é divisível por 2 porque termina em 6, 6 é par. 172 termina em 2, 2 é par. O 8 é um número par. E 904 termina em 4, 4 é um número par. Por isso que é divisível por 2. A segunda regra, quando o número é divisível por 3, se a soma dos valores absolutos dos algarismos do seu numeral for divisível por 3. Então essa é a regra. Então, exemplo, o 126 é divisível por 3 porque eu somei os valores absolutos. O algarismo 1, somei com o algarismo 2, somei com o algarismo 6, deu 9. 9 dividido por 3 é 3. Então, o resultado da somatória aqui, da soma, é um número divisível por 3. Então, essa é a regra. O número é divisível por 4 se o numeral formado pelos dois últimos algarismos da direita for múltiplo de 4. Então, essa é a regra. Exemplo, 232 é divisível por 4, porque 32 é múltiplo de 4. Aqui, ó, 232 e 32 são os dois últimos algarismos da direita. Um número é divisível por 5, se o número terminar em 0 ou 5. Essa é a regra. Exemplo, 705. 705 termina em 5. 1860 ele termina em 0. Então, todas as vezes que terminar em 5 ou 0, o número é divisível por 5. O número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se o número for divisível por 2 e por 3, ele será divisível por 6. Exemplo, 108. Ele é divisível por 2 porque ele termina em 8 e 8 é par. E se você somar 1 mais 0 mais 8 dá 9. 9 dividido por 3 é 3. Então, ele é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 ao mesmo tempo e divisível por 3, então ele é divisível por 6. Por 7, a regra é tão complicada que é mais fácil você fazer a conta, né? Mas a regra é a seguinte: separa-se o último algarismo da direita, depois que você separou, você multiplica ele por 2, o resultado você subtrai do número constituído pelos algarismos restantes. Se a diferença for um número divisível por 7, então o número dado também é divisível por 7. Exemplo, 1351 é divisível por 7. Como eu já falei, é mais fácil você fazer a conta do que usar a regra. Mas a regra é o seguinte: você pega 1351 e separa o último algarismo. O último algarismo é 1. Esse 1 você multiplica ele por 2, está aqui. Coloca o resultado e subtrai do restante que você separou. Então, 135 menos 2 dá 133. Eu poderia pegar o 133 e dividir por 7. Mas no caso eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Separei esse 3 aqui, eu fiz 3 vezes 2, 6. Subtraí o 13 do 6, deu 7. Agora, 7 dividido por 7 é 1. Então, a divisão é exata. Então, muito complicado, né? É preferível fazer a divisão. Regra do número divisível por 8. Se o numeral formado pelos três últimos algarismos da direita for múltiplo de 8. Muito parecido com o critério de divisível por 4, né? Só que o divisível por 4 são os dois últimos algarismos. Para o 8 são os três últimos. Exemplo, 1816. Ora, 816 dividido por 8 é 102. Então está aqui, os três últimos algarismos da direita é 816, que é múltiplo de 8.
por 9. Se a soma dos valores absolutos do algarismo do numeral for divisível por 9, parecido com o critério de 3, né? Divisível por 3. Exemplo, 207. Você soma o 2 mais o 0 mais o 7 dá 9. 9 dividido por 9 é 1. Então, 207 é divisível por 9. Por 10, aqui eu coloquei 0, mas é divisível por 10. Quando terminar em 0, ficou faltando algarismo 1 aqui. Exemplo, 1370 é divisível por 10 porque termina em 0. O número é divisível por 11. Critério também tão complicado que é preferível você fazer as contas. Mas o critério diz o seguinte: separa o último algarismo da direita, subtrai-se do número formado pelos algarismos restantes. Se o resultado formar um número divisível por 11, então o número dado também o é. Está aqui um exemplo. 5.973 é divisível por 11. Separei o último algarismo, que é 3. Subtrai do restante que ficou à esquerda. 597 menos 3 é 594. Faço a mesma coisa. Separo esse 4 e subtrai 59 de 4, 55. 55 é divisível por 11. A divisão é exata. Então, sempre assim. Um número é divisível por 12, se for ao mesmo tempo divisível por 3 e por 4, porque 3 vezes 4 é 12. Por exemplo, 636 é divisível por 3 e por 4, então ele é divisível por 12. Divisível por 3, porque 6 mais 3 é 9, mais 6 é 15. 15 dividido por 3 é 3. E 36 dividido por 4 é 9, os dois últimos algarismos da direita. Então, se ele é divisível por 4, é divisível por 3, ele é divisível por 12. E o número é divisível por 5 se ele for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Exemplo, 645. Ele é divisível por 3, porque essa somatória aqui é divisível por 3. 6 mais 4, 10, mais 5, 15. E é divisível por 5 porque ele termina em 5. Então, se ele é divisível por 3 e por 5, ele também será por 15. Divisores de um número. Então, nós vamos ver isso aqui através de uma regra prática. Determine todos os divisores do número 60. É feito da seguinte forma: você pega o 60 e decompõe ele em fatores primos. Você vai pegar o 60 e dividir pelos números primos. Os números primos você sabe que são 2, 3, 5, 7, 11, 13. São números que só é possível dividir por 1 e por ele mesmo. Isso aqui é um número primo. Então você tem aqui alguns exemplos dos primeiros números primos. Então você começa do menor. 60 dividido por 2 é 30, que dividido por 2 é 15. 15 não é mais divisível por 2, o próximo primo da lista é 3. Então 15 dividido por 3 é 5. 5 não é divisível por 3, é divisível por 5, que é o próximo primo da lista. 5 dividido por 5 é 1. Feito isso, você coloca 1 aqui, ó, porque esse 1 é divisor de qualquer número. E aí você vai começar a multiplicar esse 2 por esse 1. Ó. 2 vezes 1, 2. Aí você abaixa. Como o algarismo é o mesmo, você começa de cima aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Agora você vai abaixar para o número 3. Como trocou do 2 para o 3, você começa a multiplicar lá de cima, lá do número 1. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Agora vou multiplicar o 5, só que trocou de algarismo, de 3 para 5. Então, vou começar a multiplicar lá do 1, lá de cima. 5 vezes 1, 5 vezes 2, até o 5 vezes 12. Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, 30 e 5 vezes 12, 60. E aí eu coloquei em ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. São esses os divisores do número 60. Essa é a regra prática. Agora, a quantidade de divisores de um número. Se quiséssemos apenas determinar a quantidade de divisores de 60, bastaria decompor 60 em fatores primos, somente, e em seguida adicionar uma unidade, ou seja, o número 1, a cada expoente das bases primas e multiplicar o resultado. Então essa é a regra. Exemplo aqui, ó. 60 dividido por 2 é 30, dividido por 2, 15, dividido por 3, 5, dividido por 5. Então 60 é 2 ao quadrado, porque apareceu duas vezes o fator 2, ó.
duas vezes. O 3 só apareceu uma única vez, por isso que o expoente dele é 1. E o 5 só apareceu uma única vez. Então a regra diz o seguinte: você vai pegar esses expoentes e somar uma unidade em cada um. Então eu vou pegar esse 2 e somar com 1, vai ficar 2 mais 1, esse 1 somar com 1 e esse 1 somar com 1. 2 mais 1 é 3, 1 mais 1 é 2 e 1 mais 1 é 2. E aí eu multiplico 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então ele tem 12 divisores. Nós já tínhamos visto isso anteriormente, né? Só que uma regra prática aqui, ó, tá vendo? De 1 até 60 tem 12 números. Agora questões de concurso. Prefeitura Municipal do Mato Grosso, né? Estado da Paraíba. Concurso público para coveiro, sepultador, né? Que esse cara trabalha no cemitério, tratorista, motorista, habitação e motorista, habitação é. Questão 25 seguinte: quantos números primos existem entre os números 12 e 38? Então os números primos nós temos aqui 2, 3, 5, 7 até 41. Entre 12 e 38, então você teria o 13, o 17, o 19, o 23, 29, o 31 e o 37. Esses aqui, ó, que são 7 números. Você vem aqui e marca. Como esse concurso para categorias de ensino fundamental, incompleto, né? As questões são bem fáceis. Quantos divisores naturais tem o número 480? Estado de São Paulo, Pedro de Toledo, ensino fundamental completo, ou seja, até a oitava série, nono ano. Cargos: agente de vetor, atendente de fichário, auxiliar de farmácia, escriturário. Então o que eu fiz foi o seguinte: 480 dividido por 2, 240, dividido por 2, 120, dividido por 2, 60, dividido por 2, 30, dividido por 2, 15. 15 não é mais divisível por 2, e sim por 3. 15 dividido por 3 é 5, e 5 dividido por 5 é 1. Então 2 apareceu 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. 3 apareceu uma única vez, o expoente dele é 1, e o 5 uma única vez, o expoente dele é 1. Aí você soma uma cada unidade, ó, 5 mais 1, 6. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 6 vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Então ele tem 24 divisores. Você vai lá e marca, está na letra B de bola. Aqui o Cefet de Minas Gerais, prova do ano de 1976. O número 72.195 é divisível por... Aí vem as opções. Então ele é divisível, eu somei os algarismos, 7 mais 2 mais 1 mais 9 mais 5, né? São os algarismos do número 72.195, dá 24. 24 dividido por 3 é 8. E ele termina em 5, então ele é divisível por 5. E é divisível por 3. Então se ele é divisível por 3 e por 5, ele também é divisível por 5. E termina, né, que pode ter uma letra G a mais, né, em 5. Então ele é divisível por 3, 5 e 15. Resposta na letra A. Cefet do ano de 2012, aqui do estado de Minas Gerais. Se o número 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a x tem exatamente 24 divisores positivos, então esse número é. Aí vem as opções. Ora, se ele tem 24 divisores, significa que se eu somar aos expoentes 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3, e x somado com 1, e igualar, eu tenho uma equação. Então vai ficar 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3. 3 vezes 4, 12. Está aqui multiplicando, isso é a equação do primeiro grau. Eu passei dividindo. 24 dividido por 12 é igual a 2. Fiquei com a equação x mais 1 é igual a 2. Peguei esse 1, transportei ele para o segundo membro com a operação inversa. Inversa da adição e subtração. 2 menos 1 igual a 1. Então significa que esse x é igual a 1. Ora, se o x é igual a 1, eu volto lá e coloco ele aqui, ó, e faço as contas. 3 ao quadrado é 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 5 a primeira é 5 mesmo. 8 vezes 9 é 5, é 360. Então o número é 360. Resposta correta está na letra C. Então esse foi um oferecimento desse nosso curso, aula particular e curso para até 6 alunos.
por turma. Grande BH. Até a próxima. Um abraço.